Diretoria do Goiás segue atenta no mercado e um zagueiro deve ser procurado pela diretoria alviverde nos próximos dias. Tá? Um atleta que já foi consultado em pelo menos 2 ocasiões nesta atual temporada. O Goiás que já tem um acerto inclusive com um defensor para o ano que vem. Da mesma forma, quero falar sobre um atacante do Amazonas bastante perigoso que o Goiás precisa ficar atento para esse próximo jogo agora fora de casa. Um meio atacante muito bom na armação de jogadas. Poderia ser um bom reforço para o clube, olhando o ano que vem também. E sobre o Marcão, volante que está em reta final de contrato, jogador experiente, ex-Atlético, Cuiabá, que reiterou seu desejo de renovar com a diretoria alviverde. Eu tenho a informação que o Marcão foi procurado já uma vez nessa temporada para extensão contratual. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado esse próximo jogo do Goiás frente ao Amazonas também. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Marcão e o seu interesse de renovar com o Goiás para 2025. Após o jogo contra o CRB, em entrevista ao canal Premier, o Marcão ressaltou a vontade, enfim, o desejo de continuar em Goiânia para a próxima temporada. O seu contrato se encerra agora ao final do mês de dezembro. Até separei um corte aqui do portal Esmeraldino, um abraço aí pra galera e vou repassar para vocês. Abre aspas. Eu fiquei de conversar com meus empresários agora ao longo dessa semana. Em jogo assim eu não gosto de ficar nessas conversas, porque acaba que você tira o foco ali total do objetivo maior. Então deixa vir para essa semana. Vamos ver o que resolve. Eu ficaria aqui, estou feliz. Já criei uma identidade no clube com todos os funcionários. Mas vamos ver o que resolve daí pra frente. Mas primeiro agora vamos focar nesses próximos jogos. Fecha aspas, foi o que revelou o Marcão nessa entrevista após o duelo contra o CRB. E o Marcão que cresceu de produção nesses últimos jogos do Goiás. Claro, não é aquele artilheiro lá do começo da Série B, até porque essa fase iria passar, né? Não é natural um volante, primeiro volante, o marcador, ser um artilheiro da competição. Tá? 6 gols já é demais da conta para uma realidade de Série B, e o Marcão que nunca teve esse histórico de goleador. Mesmo assim, o Marcão voltou a jogar bem. Eu acho que desde aquele duelo contra, talvez, o Coritiba fora, acho que foram 3 jogadores que começaram a desempenhar um futebol muito melhor dessa sequência para frente. O Sander, lateral esquerdo, o Dieguinho e também o Marcão. Foram 3 jogadores que, no meu entendimento, engatando essa sequência onde o Goiás só perdeu um jogo, que foi justamente, infelizmente, o clássico contra o Vila Nova. Acho que poderia ter perdido qualquer outro, ao invés desse único jogo, mas enfim, faz parte do futebol também. Desse momento para frente o Marcão voltou a jogar bem. E olha, eu falei, eu falei em outros jogos, eu não pensaria em renovação com o Marcão. Naquela fase que o Goiás estava mal, o Marcão parecia muito lento. Ele voltou a jogar melhor. Para o ano que vem, se o Goiás continuar em uma Série B, eu não acho que o Marcão seja um jogador ruim, não. Tá? Ele é mais velho, ok, é um jogador experiente, mas tem 33 anos, não estamos falando de um cara na casa dos 37. Nessa Série B foram 32 atuações até aqui, não teve nenhum tipo de lesão mais grave, enfim, pode ser uma boa, tá? Pensar na sua renovação e esperar esse final de campeonato também para a definição de qual será a série do Goiás para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse volante e se você continuaria com ele para a próxima temporada. O Atlético que está de olho em alguns jogadores do Goiás, é perigoso, tá? É perigoso, quem sabe até mesmo o Marcão pular o muro, mas é só uma brincadeira, não tem nenhum tipo de interesse do Atlético também. E o Marcão que jogou por lá, na temporada de 2017, naquela ocasião. Para você fazer a sua aposta no Goiás é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem burocracia. Link no primeiro comentário fixado. Próximo jogo contra o Amazonas já está disponível e a sequência da rodada também para você secar os adversários do Goiás. Por exemplo, Operário e Mirassol. Uma vitória do Operário em casa que daria aquele fogo no campeonato, pagando 2,59 a cada real apostado. Novo Horizontino e Paysandu, o que seria um resultado dos sonhos para o Goiás, vitória do Paysandu fora, na cotação de 6,60. Ponte Preta e Sport, vitória da Ponte em casa a 3,47, um empate a 3,27. E tem Santos e CRB ainda, com vitória do Santos em casa
pagando 1,56. Essas e todas as outras cotações, não só na Série B do Campeonato Brasileiro, mas também na Série A, os jogos da Champions League, o retorno do futebol de seleções, com a seleção brasileira já em campo, nesta quinta-feira, é com a SeguroBet. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e você garante até 375% de bônus no valor dos seus 3 primeiros depósitos. Sempre que você depositar, no valor dos 3 primeiros, você garante pelo menos 100% de bônus com a SeguroBet. Completando o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre um zagueiro que muito provavelmente voltará à tona no Goiás nos próximos dias, que é o Caetano. Você lembra dele? Jogador que teve uma passagem interessante pelo Verdão, lá na Série A de 2022, 42 jogos naquela temporada, com 1 gol marcado. O Caetano ele foi procurado pelo Goiás nesse ano em pelo menos 2 ocasiões. Uma lá no comecinho da temporada, para montagem do time ainda ali no Campeonato Goiano, e outra recentemente também, já com o Lucas Andrini, meados de abril, aliás, de junho, né? Nessa última janela agora de junho, foi especulado também no Goiás. Essa informação de um interesse recente foi confirmada também pelo Moché Goiás, um nome que agrada o diretor de futebol do clube, o Lucas Andrini. Então, não me surpreenderia, tá? Não posso cravar aqui para vocês, mas o Goiás, ele deve voltar a procurar o Caetano nessa reta final de ano. Por quê? Porque ele está em baixa lá no Corinthians, não está sendo titular, e o contrato dele já se encerra agora em dezembro. É um jogador jovem, tem só 25 anos de idade, e principalmente se o Goiás conseguir um acesso para a primeira divisão, o Caetano poderia se interessar ainda mais, né, do que jogar, obviamente, a Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, apenas 15 jogos, sendo somente 5 deles no Campeonato Brasileiro. Na Série A, 4 na condição de titular. A última atuação dele aconteceu contra o Botafogo, lá no dia 14 de setembro. Então, um jogador que sempre acontece isso, começa jogando bem no Campeonato Paulista, renova o contrato com o Corinthians e depois some na equipe profissional. Foi assim também em 2023, onde o Goiás também procurou o Caetano no ano passado. Então, um jogador que sempre está à tona, sempre a diretoria está monitorando. Não acho um craque, mas o Caetano é sim um bom jogador. E o Goiás que, aliás, até esqueci de falar do Marcão, tá? Só uma aspas aqui gigantesca no vídeo. O Goiás, ele procurou o Marcão, teve um interesse na renovação contratual, naquele comecinho de Série B, tá? Acabei esquecendo de falar isso sobre o Marcão, mas acabou que não chegou em um acordo, não teve proposta na mesa, tá? Foi um interesse, o Goiás sondou, enfim, entendendo a situação para a renovação contratual. Sobre o Caetano, ele, com esse contrato em dezembro, já pode assinar um pré-contrato e se mudar de graça no ano que vem. Ele foi procurado também por outros clubes na Série A, mas o Corinthians não emprestou o jogador, 25 anos, penso que seria assim, um bom ativo para o clube. Naquela época, né, em 2022, ele ainda estava emprestado pelo Corinthians, jogou bem a Série B também de 2021 com a camisa do CRB. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Caetano e se poderia ser uma boa contratação para o Goiás, olhando o ano que vem. O Goiás que já tem um zagueiro contratado, segundo informações do André Rodrigues, um zagueiro que já assinou um contrato, tá? A gente não sabe ainda qual é esse cara. O Lucas Ribeiro, segundo informações do Periquito Brizaro, também tem negociações avançadas para renovação. E o Messias não deve continuar por conta do seu alto salário. Então o Goiás já teria ali um nome pelo menos, né? O Lucas Ribeiro pode fazer a direita ou pelo lado esquerdo, mas é importante ter um zagueiro canhoto também dentro. E para completar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre um jogador que é muito importante o Goiás ficar bastante atento para esse próximo duelo contra o Amazonas. E por que não, um reforço para o ano que vem. Estou falando sobre o Matheus Serafim, atleta de 26 anos de idade, um dos destaques do Amazonas nesta Série B. Pode fazer uma função como meia central, meia direita, já atuou também como centroavante, está em reta final de contrato lá no Amazonas. Ele que tem 6 gols marcados e 2 assistências em 33 jogos nesta Série B, e é um jogador que a defesa do Goiás, que está consolidada, parou de levar gols, precisa ficar muito atenta também no Matheus Serafim. Boa condução de bola, bate bem de fora da área, marcou um golaço também contra o América Mineiro na última rodada, gols também contra o Novo Horizontino, Operário e Paysandu, além da Ponte Preta. Então é um jogador de muito destaque dentro desse elenco do Amazonas. Deu uma assistência também contra o Ceará e Vila Nova nesta segundona. Matheus Serafim, que comentou recentemente o interesse de renovar com o Amazonas, enfim, mas que até o momento não tinha nada definido. Tudo em aberto para o ano que vem. Não se sabe qual será o destino do jogador
em reta final de contrato. Pode deixar a sua opinião sobre o Matheus Serafim. Vou até deixar para vocês aqui um mapa de movimentação do jogador nesta Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o SofaScore. Uma nota média boa de 6,99, um mapa bastante preenchido, tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita. Não acho que o Matheus Serafim seria assim uma contratação para o Goiás, por exemplo, ali no ano que vem, de colocar uma gigantesca responsabilidade, o craque, o camisa 10, não. Mas, dependendo das condições, não é um jogador caro, só 26 anos de idade, enfim, pode fazer algumas funções no gramado. Assim, é um jogador que incomodou bastante, tá? A defesa dos adversários do Amazonas nessa Série B. Sobre a sua carreira, ele é revelado pelo Guarani, começa no profissional ainda em 2017, depois passa pelo Oliveirense em Portugal, 2018, e pelo Alverca também em Portugal, em 2019. E roda por vários clubes pequenos no interior de São Paulo, tá? O Monte Azul, o União Barbarense, o São José, onde ele estava nessa temporada, inclusive, de 2024, jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista e jogou também pela Portuguesa em 2021 sem grande destaque. Acabou que deu certo, passou também no Retrô, né, e no São José, com bom futebol lá em São Paulo também, e agora no Amazonas, jogando bem a Série B. Pode deixar a sua opinião sobre este atleta e se você aceitaria para o Goiás e qual seria a sua indicação também, olhando a Série B do ano que vem. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, ou a Série A, né, tomara. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 nessa semana que tem jogo do Goiás e também da Seleção Brasileira. Ó, quinta-feira, jogo da Seleção contra a Venezuela, sábado, Goiás e Amazonas, e na terça, Brasil e Uruguai. Tudo isso você encontra na SeguroBet, link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!